existe mais futuro na casa de Deus. Não tem mais. Ah, pastor, Deus me deu um carro, seu carro dá tudo, menos tempo na igreja. Excesso de bênção. Mas nós somos gratos a Deus quando nós vemos que passamos por fases da nossa vida, toda a nossa vida é de fase, e tem altos e baixos. Vocês já devem ter visto. Meu filho estava no hospital e você vê muito isso no hospital. Qual que é a linha da vida? Alguém sabe dizer qual é a linha da vida? A linha da vida, quando você vê a batida do coração, fica altos e baixos, não é verdade? Se o coração parou de bater, fica uma linha reta. A nossa vida é assim, vai ter cheios de altos e baixos, mas desde que você entenda que todos esses momentos você teve um aprendizado com Deus, isso é o que está valendo, isso é o que faz Deus se agradar de você. E é muito gostoso quando a gente aprende com Deus, quando a gente deixa as nossas dúvidas nos aproximarem de Deus. Nós estamos no mês do governo, e esse tema do governo eu nem peguei para ministrar na igreja, porque nós estávamos passando por um processo que até a gente chegou a comentar com a bispa. Eu falei, eu estava até brincando com os membros da igreja. A gente chegou agora, está chegando no final de abril. Nós passamos praticamente o ano inteiro jejuando. Eu falei para eles, pastor, mas eu vou fazer jejum por quê agora? Já é tanto jejum que a gente está fazendo. Mas pergunta para eles se eles se arrependeram de fazer jejum. Quando a bispa estava falando aqui, exatamente nessa questão de vocês jejuarem como igreja, como corpo, isso é uma ferramenta poderosa para que o governo de Deus se estabeleça. A gente tem que parar de ter uma mentalidade: eu vou servir a Deus para eu morar com Cristo um dia, para eu subir aos céus. Meu amigo, você tem que servir a Deus, primeiro, porque Ele é seu Deus; segundo, porque Ele reina e governa; terceiro, esse governo já tem que fazer parte agora aqui desta terra. O reino de Deus, Ele quer que venha. Em Mateus 6, quando Jesus fala, venha a nós o seu reino, Ele já quer agora. Ele já quer aqui agora. Nós podemos viver um pedaço do céu aqui e agora, ver Deus agindo de maneira incrível. Por quê? Porque Ele reina. Rapidinho, você pode abrir sua Bíblia em Salmos 99. Por favor, abra. Aleluia. Salmos 99. Nós precisamos entender que Deus reina. E Ele não reina porque Ele acha que Ele deve reinar. Ele reina porque isso é o princípio da essência dEle. E Salmos 99 fala muito bem sobre isso. E nós vamos começar declarando esta palavra exatamente nesta noite, declarando para que todos possam ouvir, dizendo que o Senhor reina. A palavra do Senhor diz assim em Salmos 99, 1 ao 3: o Senhor reina, tremam os povos, Ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra, o Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos, louvem o seu nome, grande e tremendo, pois é santo. Você pode ser assim bem forte, diga assim: o Senhor reina, diga. Glória a Deus, Ele reina, Ele governa. Por quê? Porque Ele tem uma capacidade nele, que pertence a Ele, de exercer controle. Deus nos controla. Na realidade, você tem um livre-arbítrio. Você não é um robozinho, uma marionete nas mãos de Deus. Mas Deus, Ele nunca vai deixar de estar no controle de todas as situações. Eu tive um primo que foi como um irmão para mim. Ele morou na minha casa. Ele foi um irmão menino que eu não tive. Sou eu e minha irmã. E ele, infelizmente, saiu dos caminhos do Senhor na adolescência. Quando ele fez 18 anos, ele faleceu. Mataram ele. No dia que ele falou, eu vou voltar domingo na igreja, sábado de madrugada, mataram ele. E eu tenho certeza que teve um tempo dele se reconciliar com Deus, porque já estava no coração dele. E ele sempre falava assim, ele falava para minha mãe assim: tia, Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele governa, Ele controla todas as coisas, só depende de nós escolhermos o lado certo. E ela falava: sim, é isso. Ele precisava ter morrido tão cedo? Não.
Tiago, ele morreu, quer dizer que Deus não governa? Não, ele governa, ele reina, porque a palavra dele está estabelecida. Se aconteceu isso com ele, porque a palavra de Deus já estava estabelecida. A palavra de Deus diz: escolhe, pois, o que? Entre a bênção e a maldição. É isso que eu coloco diante de você. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de exercer controle. Quem tem a capacidade de exercer controle? Deus. E o que eu quero dizer para você, queridos? Confie no amor de Deus, porque Ele tem total capacidade de controlar. Sabe, Deus não revela tudo para nós, porque se Ele revelasse tudo, você não precisaria entender que Ele controla tudo e que você poderia confiar nele. Eu falo muito para a igreja, eu tenho uma menina de 5 anos e um menino de 1 ano. E a minha filha está começando a entender muita coisa agora, mas se eu sentar com ela e começar a falar algumas coisas, se eu passar todo o meu conhecimento para ela, se eu chegar para ela: filha, senta aqui, eu vou passar todo o meu conhecimento para você, e aí eu começo a passar o conhecimento de carro, eu começo a passar o conhecimento de política, eu começo a passar o conhecimento da palavra de Deus, tudo, de uma vez, eu jogo nela assim, ó. Minha filha com 5 anos vai entrar aqui e vai sair aqui, porque ela não vai usar tudo que eu estou passando para ela. Ela não precisa ter todo o conhecimento que eu tenho para ela confiar em mim. Pelo contrário, ela confia em mim porque ela sabe que ela não sabe tudo que eu sei, mas ela sabe que eu vou fazer o melhor para ela. Deus, Ele não nos conta tudo exatamente para nós confiarmos nele e sabermos que Ele está no controle, porque Ele reina, porque Ele tem a capacidade de exercer. Querido, se Ele contasse tudo para você, sua vida não teria graça, não teria necessidade de você ter fé. Deus não nos conta tudo porque Ele ama essa questão de Ele. Confia em mim, confia pelo que eu sou e não pelo que eu te falei ou te esclareci. Isso é muito interessante. Primeiro, precisamos entender que Ele reina, que Ele governa, que Ele tem a capacidade de exercer o controle das nossas vidas. Então, quando a gente fala de governo, a gente está falando do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele reina, Ele governa. Mas é interessante também nós vermos o que Deus ele faz também com a figura de Jesus. Eu queria que você, por favor, abrisse em Isaías 9:6, rapidinho, por gentileza. Isaías 9:6. Aleluia. Aleluia. Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Queridos, o nosso Deus Pai tanto reina como governa, que Ele nos deu uma prova de amor, enviando Jesus a nós, e em Jesus Ele falou que eu coloco sobre os ombros dele o governo. Você já viu como que são os distintivos, patentes dos militares, dos generais? Desde os seus ombros aqui, tudo tem uma marca de autoridade sobre a vida dele. Quando Deus enviou Jesus para nós, Ele manteve esse princípio de governo que tem no Deus Pai, e Ele mandou no Deus Filho, falando: o governo e a autoridade estão sobre os ombros dele. O que significa sobre os ombros? Ele tem total responsabilidade em governar aqui nesta terra. Queridos, quando Ele revelou o Filho dele, você vai ver o porquê que o governo e a autoridade está sobre os ombros dele. Nós precisamos entender o papel de Jesus no nosso meio, e você vai entender. Eu queria que você também entendesse que Deus, em Êxodo 3,14, não precisa abrir, mas quando Ele vai se revelar a Moisés, Ele pergunta: quem eu digo que você é? Ele fala assim: diga que eu sou o que sou. Aleluia. Eu sou. Deus, Ele não existe, Ele é. Ele é muito mais do que isso. Quando Ele fala eu sou, é porque o nome dele é suficiente para governar e exercer reino em nós, em todas as situações, em tudo aquilo que vivemos. Queridos, quantas pessoas em depressão, hoje eu estava conversando com um líder,
E ele estava falando assim, pastor, na minha igreja, e é uma igreja tremenda de Deus, eu sei quem eles são. Ele falou, incrível como todas as mulheres da liderança estão sofrendo ataques de pânico. Eu falei, você está brincando? Ele sentou no púlpito hoje comigo, compartilhou depois do culto. Queridos, em nome de Jesus, devemos entender que o Senhor reina sobre todas as coisas. E qualquer preocupação que tenta tirar você dessa mentalidade de que Ele está cuidando de tudo, mesmo sem você ter todas as respostas, Ele está falando, eu governo, eu reino, eu não te dou todas as respostas, mas confie no meu amor em você. Confie que eu te mandei um filho, que eu mandei um filho para morrer em seu lugar, e sobre ele está uma responsabilidade de governo também. E aí o terceiro passo, o Espírito Santo. Deus Pai reina pelo que Ele é, Deus Filho reina porque Ele recebeu sobre os seus ombros uma responsabilidade, uma autoridade de justiça para exercer em nós, como carne. E o Espírito Santo, aonde que entra neste governo? A palavra diz que o Espírito Santo, se você abrir, não precisa abrir agora, mas em João 16, 7, 8, diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence. Amados, quando você entende que é Deus que reina, que é Deus que governa, você não vai perder o tempo convencendo as pessoas. Você vai entender que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Se você perder tempo tentar convencer, sabe o que vai acontecer? Um desgaste. Você vai ficar desgastado. Aí você vai falar assim, pastor, só eu na minha casa sou crente, só eu no meu serviço sou crente, eu não consigo, está tudo tão pesado. É porque você está tentando convencer. Muda a chave nesta noite, saiba que o Senhor reina e quem convence é o Espírito Santo. Só esteja debaixo desta palavra e deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. Você quer que ele faça? Jejua. Vai longe de jejua. Busque na palavra. Pastor, mas eu não posso falar de Jesus, mas fecha no seu quarto e ora. Ele pode tapar os ouvidos para aquilo que você falar, mas o poder da oração chega a ele sem ele perceber. Amém. E você sozinho pode mudar o ambiente. Pode mudar o ambiente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu queria, por favor, que vocês abrissem Isaías 61, do 1 ao 7. Aleluia. Queridos, tal verdade não se limita apenas na figura de Deus em sua trindade, ou seja, o Deus Pai governa, enviou o seu Filho com a responsabilidade do governo sobre os ombros dele, e o Espírito Santo com o papel de convencer. Sabe por que Deus quer que você entenda que Ele reina, que Ele governa? Porque Ele quer trazer a verdade dele sobre a sua realidade de vida. Diga assim, Senhor, eu quero a sua verdade sobre a minha realidade. Eu quero a sua verdade sobre a minha realidade. Queridos, isso é tremendo, porque você começa a ver a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo exercendo o governo sobre tudo que você faz. Aí começa a ser legal você servir a Deus. Aí começa a ser legal, porque você começa a ver Deus agindo, não pelas suas forças, mas simplesmente pelo fato de você estar debaixo dessa unção que Ele colocou em você. Pastor, qual unção? Vamos ali, Isaías 61, do 1 ao 7, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes em Sião, que lhes dê glória ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de se chamarem árvores de justiça, plantações do Senhor, para aqueles que têm glorificado.
e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e extremos serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros, porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exaltareis na vossa parte. Por isso na terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. Queridos, por que Deus designou esta unção sobre nós, que o Espírito dele está sobre nós? Porque ele quer que nós façamos parte deste governo. Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Isso significa, eu sou herdeiro, eu faço parte deste governo, que é dele. Não é meu, não é seu, mas é dele, e ele te convida para você fazer parte. João 12, mas a todos aqueles que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é criatura, sabe aquela mentira que a gente ouve muitas pessoas falar? Todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo é criatura de Deus, é criado por Deus. Somente os filhos são aqueles que recebem o poder de ser filhos de Deus. Você é filho de Deus, você está debaixo de um Deus que governa, que deu uma responsabilidade sobre os ombros de Jesus para trazer justiça e governo nesta terra, que tem o Espírito Santo que convence, porque é Ele quem faz parte desse governo de Deus. E aí você é herdeiro e co-herdeiro e faz parte deste plano. Por quê? Porque você não é criatura, mas você é filho. Olha que tremendo o papel do filho. E é incrível, queridos, quando nós lemos Isaías 61, nós temos que entender que o governo, Isaías 61, não é apenas no âmbito particular meu, mas é no âmbito muito maior. Quando ele fala aqui, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele mudou a minha sorte, ele mudou a sua sorte. Basta uma palavra de Deus para que o governo seja exercido, mudando a nossa sorte. Quando você vê aquele ladrão, que muitos falam que se chamava Dimas, e ele se arrependeu ali na cruz, reconhecendo que Jesus não era qualquer um, reconhecendo o governo dele, uma palavra de Cristo mudou a sorte dele. Uma palavra. E essa uma palavra aqui, que ele está falando, ei, sobre você está o meu Espírito, a minha unção. Então já basta para Deus mudar a sua sorte. Mas governo não é apenas para você, no seu particular, mudar a sorte, mas também para mudar as pessoas ao seu redor. Continua aqui, ó, para pregoar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ou seja, ele mudou minha sorte. Como eu faço parte desse governo, ele vai me usar para mudar a sorte das pessoas ao meu redor. Deus mandou há uns 4 anos atrás eu sair e ficar 100% na obra dele. Eu me lembro que quando eu cheguei com o meu carro, eu trabalhava numa empresa muito boa, tinha um emprego muito bom. Quando eu saí, as pessoas não entendiam. Eu também não devia explicação, né? Mas as pessoas não entendiam. E eu me lembro do último dia que eu entrei, tudo começou a acontecer. Eu estava vindo numa conferência na Argentina com o pastor Josué, e Deus foi muito claro para mim. Quando eu parei o carro na parede, assim, na vaga do estacionamento, eu vi uma frase bem grande assim, uma palavra bem grande, escrita assim: acabou. E aí quando eu cheguei no meu serviço, o meu chefe falou: Tiago, dá uma olhada no seu e-mail, porque eu tinha conversado com ele. Eu falei: cara, se você quiser me mandar embora, me manda embora. Pode me mandar. Ele: não vou mandar, não, pode mandar. E aí eu lembro que quando eu cheguei, liguei meu computador, estava tendo um benefício para as pessoas que quisessem ser mandadas embora. Eu falei: eu sou com ele. E Deus selou ali a minha saída, mas eu me lembro que antes de eu sair,
abençoou para que o governo dele fosse exercido naquele lugar, sem eu me esforçar. Eu não tive esforço nenhum. Eu me lembro que quando eu não gosto de chegar nos lugares e falar que eu sou crente. Eu não gosto de chegar nos lugares e falar que eu sou pastor. Eu não sou assim, porque eu entendo que não preciso falar. As coisas vão acontecendo e as pessoas vão começar a ver algo diferente de você, porque alguém está exercendo governo sobre você, alguém derramou uma unção sobre você, Isaías 61, e essa unção não é apenas para você, mas para mudar também as pessoas ao seu redor, é o que está falando. O governo é isso. E eu me lembro que várias vezes aconteceram, gente, Deus está trabalhando e bate chamando minhas costas. Vem cá, você é pastor? Sou. Meu, você não pode vir aqui orar? Posso sentar com você? Você não pode almoçar comigo? Às vezes vinham pessoas grandes, de cargo grandes. Vem almoçar comigo. Aí o pessoal via, eu indo almoçar com eles. Você está pedindo vaga. Não, você não está nem sabendo o que está acontecendo. Eu me lembro que uma vez a pessoa veio, vem cá, ora por mim. A pessoa, gente, é incrível. Aquele dia foi muito engraçado até. A pessoa estava muito cheia do Espírito Santo no expediente de trabalho. E ela falou: eu preciso trabalhar. Ora por mim, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Meu Deus, toca no corpo dela para ela voltar para o lugar dela e trabalhar. E ela chorando, e veio eu e mais uma pessoa: Deus, muito obrigado pela sua presença, mas ajuda ela a voltar para o lugar dela. Porque ela falou: não, porque eu estava ouvindo aqui no fone o louvor, e eu comecei a sentir uma presença de Deus. Eu me lembro uma vez, nesse mesmo lugar, bateram aqui nas minhas costas: oh, tem uma pessoa que quer falar com você. Ok. Aí eu vi a pessoa chorando, era uma moça. Você pode conversar comigo? Tá, vamos conversar aqui, no meio de todo mundo. Vamos vigiar, né? Aí ela começou a chorar: por que isso? Eu falei: para. Vamos começar do certo. É o seguinte, você tem que deixar de ser criatura, você tem que ser filho de Deus, daí você precisa receber no seu coração, e conforme João 12 diz, aqueles que receberam Deus, Deus diz o poder de ser filho de Deus. Você quer ser filha de Deus? Eu quero. Irmãos, pensa no banco, todo mundo trabalhando, eu entrego a pessoa, ela confessando Jesus, chorando, todo mundo trabalhando, chefe passando, todo mundo passando, ninguém entendendo, mas ali o governo de Deus estava sendo estabelecido. E aí Deus começou a abrir portas. Eu comecei a fazer reuniões de oração, e em duas empresas aconteceram isso, 2 bancos, no Santander e no último que eu estive, que era no Banco Mercedes. Nós começamos a fazer reuniões de oração, e a gente viu o Espírito Santo de Deus agindo, se movendo. Tinha aqueles que estavam risados, não estou nem aí. Eu sei que o governo de Deus estava sendo exercido lá, porque eu entendi que Isaías 61 não era um governo somente para a mudança da minha vida, mas era um governo para a mudança daqueles que estavam ao meu redor. E o principal, a mudança dos ambientes em que você atua. O que diz ali? E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Eu não vejo isso daqui apenas como espaço de corpo humano, de indivíduo, mas eu vejo sim Deus restaurando as nossas cidades. Uma vez falaram assim para mim: se a sua igreja não existir mais, os seus vizinhos vão sentir falta. Se a plenitude das nações não existir mais, quem vai sentir falta? Hein? Você já pensou nisso? Aquilo foi um burro na minha cara. Eu apanhei aquele dia. Mas nós aprendemos. Se você, dentro da sua casa, ser um único crente lá, quem vai sentir falta? Quem vai sentir falta? O governo de Deus, simplesmente, ele muda o ambiente em que você atua. Saiba que toda vez que você está cheio da presença de Deus, o ambiente tem uma grande chance de ser mudado.
porque você carrega essa presença de Deus. Mas aí, eu vou terminar daqui a pouco, a gente vai fazer algo prático aqui, porque não adianta ficar só uma palavra. Como que eu coloco esse governo, então, essa unção, se eu sou herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus, que possuem toda a honra, todo o governo, todo o reino? Se você pegar também, não precisa abrir, mas em 1 Pedro 2,9 fala que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que vos anuncieis a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é sacerdócio real, reino, governo, poder. Você faz parte disso. Eu tenho aprendido, queridos, eu estou aprendendo. Estou muito longe daquilo que eu quero ser, mas eu estou aprendendo isso. E é incrível como que eu posso manifestar esse reino. Esse versículo de 1 Pedro 2,9 já fala: para que vos anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você quer jogar gasolina, acender o fósforo e ver o negócio explodir? Quer ver, como a bispa fala, ser power na sua vida? Anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sabe o que é Jesus? Você sabe o que é Jesus? O que a Bíblia diz? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas a Bíblia diz em Lucas 6,45 que a boca fala o que o coração está cheio. O que ele está mandando a gente aqui? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou para a maravilhosa luz. Quem nos chamou das trevas para a maravilhosa luz? Jesus. Quem é Jesus? A boca fala o que o coração está cheio. Apocalipse 19 diz, vamos abrir lá, Apocalipse 19, rapidinho. Apocalipse 19, 13. Aleluia. Apocalipse 19, 13. Presta atenção. Se a boca diz o que o coração está cheio, e se para nós startarmos esse governo, nós precisamos abrir a nossa boca. Olha que versículo maravilhoso. Apocalipse 19, 13 diz: e ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quem conhece ele? Jesus. E qual é o nome dele? A palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, mas Jesus é a palavra de Deus, é aquilo que estava cheio do coração de Deus, e a boca de Deus soltou o que estava cheio nele, veio Jesus. Que tremendo! Jesus é a palavra de Deus. Chegou uma hora que estava tão cheio da presença dele, não dá nem para explicar direito, mas era tanta presença, tanta glória de Deus, que dentro do coração de Deus saiu a palavra, porque a boca dele estava cheia, e essa palavra, Apocalipse 19 diz que é Jesus. Jesus é a expressão perfeita daquilo que está cheio no coração de Deus. Aleluia, que tremendo, queridos. Quando falamos de Jesus, o Espírito Santo convence, e o reino é manifesto. Quando nós anunciamos sobre ele, a verdade de Deus se sobressai à nossa realidade, o governo dele se manifesta. Permita-se, queridos, falar, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a nossa luz. Tiago, como que eu falo isso? Como que eu falo isso? É muito simples. Você tem que ter história para contar. Você tem que parar de apenas ouvir o testemunho dos outros. Você tem que ter história para contar. Como que eu anuncio as virtudes de Jesus? Como que eu anuncio que Ele me tirou das trevas para a maravilhosa luz? Quem aqui tem história com Cristo? Você tem história?
Você tem testemunho? Você poderia falar, se eu desse o microfone aqui, você falaria alguma história? Você tem que começar a falar. Hoje acabou o culto, Deus derramou uma glória tremenda lá na igreja. Perderam a mesma fala, né? Que às vezes está no horário, lá também está no horário. É difícil, nosso culto de manhã é difícil almoçar antes das 2h30, 3 horas da tarde, é difícil. E veio uma pessoa assim, muito de Deus, um cara muito de Deus. Ele falou: pastor, eu quero falar de Jesus, mas eu sinto uma trava. Eu falei: você tem que falar, fala pro pequenininho. Você quer chegar no Deus, já vai começar a falar. Tem pastores que eu conheço que começaram pregando para árvore, mas eles estavam anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E eu falei para ele: começa a falar a palavra de Deus, começa a declarar a palavra de Deus, porque o governo vem. Sabe, você não precisa esperar a próxima música gospel de sucesso para você saber que a presença de Deus está ali. Você não precisa esperar a bispa chegar aqui e contar um testemunho que ela teve sobrenatural aqui, para você falar: nossa, Deus estava nessa igreja nessa noite. É necessário que você tenha a sua história para contar. Busque a sua história, porque através da sua história, primeiro quem vai ser impactado é você. Você vai falar: uau, Deus estava ali comigo mesmo. Ele estava ali comigo. Sabe quando eu fui batizado no Espírito Santo? Batizado é quando nós recebemos, mas quando eu tive o dom de falar em línguas estranhas, no meio de um assalto, o cara veio assaltar. Eu, com 9, 10 anos de idade, comecei a orar em línguas de madrugada dentro do carro. O cara não entendeu nada, saiu fora. Eu fui cheio do Espírito Santo, comecei a falar em línguas estranhas no meio de um assalto de madrugada no farol dentro do carro, anunciando as virtudes daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha que louco! Sabe como você pode? É tão simples. Tá bom, eu vou começar a contar então as histórias que Deus tem feito na minha vida. Isso mesmo, comece a contar. Se você pegar ali no final de João, pega o final do livro de João, o livro mais espiritual de todos os evangelhos ali é João. O mais que fala de vida eterna é João. E ele termina falando: olha, teve tantos feitos, tantas histórias, tantas outras coisas que Cristo fez, que não seríamos capazes de falar tudo. Sabe quem está no meio dessa história? Você. Porque essas histórias continuam se repetindo dia após dia, e o reino dele vai se manifestando dia após dia. Tá, mas como que eu conto? Primeiro, assuma o risco. Assuma o risco. Você não quer ver a presença de Deus? Você não quer ver o reino de Deus? Assuma isso. Você quer que o governo de Deus venha? Conte, proclame e assuma isso. Ah, eu tenho vergonha. Eu não estou nem aí para a sua reputação. Se é para passar vergonha, passe bonito. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um curso, eu era adolescente. E no último dia do curso, eles deram um tempo: se quiser, vamos fazer uma festa aqui, uma confraternização. E acabaram o curso do Senai e levaram o violão. Toca Raul, toca não sei aquela coisa, né? Todo mundo toca tal música e tal. E aí eu só olhando. Aí eu falei: me dá um violão aí. E mó farra, né? Aí eu falei: me dá um violão aí. Deixa eu tocar uma música. Aí eu comecei: você me pergunta quem sou, onde estou, da onde vou, sou nascido de... Aí foi ficando silêncio, aí a galera foi no chão. E aí daqui a pouco se ouvia as pessoas chorando de solução. Eu não estava nem aí, podia passar vergonha ali. Talvez eu ia ficar sozinho naquela sala, mas ninguém saiu, ficou um silêncio. Aí eu acabei: toma. Aí depois as pessoas vêm: não, porque aconteceu isso comigo. Aí começa. Olha o governo de Deus se manifestando. Segundo, quer o governo de Deus se manifestando quando você proclama?
Ouça e obedeça, igual Samuel. Samuel ouviu e obedeceu. Fala que Deus servo te ouve. A gente precisa entender o que Deus quer de nós em cada situação. Quando eu falei para vocês que o meu filho esteve no ano passado na UTI, eu lembro que era um sábado de manhã, a gente estava desesperado. E aí a gente só chorava. E aí a minha esposa me ligou, estava indo no hospital e falou: olha, eles vão querer entubar o Miguel. Eu falei: poxa vida, entubar, 2 meses. Eu não queria que eles entubassem. Mas eu tenho que entubar. E ela só chorava. E aí o irmão da igreja me levou, que eu tinha nem condição de dirigir, tão mal que eu estava. E aí Deus falou comigo no meio do caminho e confirmou com a minha esposa. Ele falou assim: você tem que começar a orar pelas pessoas que estão lá. Porque quando você passa para a sua cidade, você fica cego, você só vê você. Você só vê o seu quarto ali, o seu leito ali. Aí Deus falou: você tem que começar a orar pelas pessoas ali dentro. E aí minha esposa chegou e falou: ele não vai ser incubado, eu vou começar a orar pelas pessoas aqui dentro. Ela falou: amém, mas saiu daquele jeito. E a médica falou: vou intubar ele. Saiu. Nesse meio tempo, eu falei: não, eu vou ter que sair agora. Dei uma saída na UTI, aí eu comecei. O primeiro casal que eu vi, eu comecei a falar de Jesus. E eu comecei a orar. O filho dele estava na mesma situação do meu. E eu comecei a orar, eu falei: Deus vai curar. E eu falando o que eu precisava ouvir. E eu falando: Deus vai curar, Deus vai tratar com o filho de vocês. Eles chorando de soluçar. E as pessoas entrando e saindo da UTI. Eu fiquei bem na porta, ali bem na entrada. E a partir, gente, foi tremendo, porque a partir daquele momento, foi a primeira vez que eu senti alívio naquele caos. Foi a primeira vez que eu saí com a certeza de que, agora eu entendi porque eu estou aqui. Eu entendi. E até hoje, a médica não voltou para entubar meu filho, porque não precisou. Porque eu entendi que se eu não saísse aquele momento para orar por aquelas famílias, depois minha esposa foi para médica, aí minha esposa se empolgou, né? Porque ela entendeu. E o reino de Deus se manifestou ali. Aleluia. Então ouça e obedeça. Deus, eu estou passando por isso. O que o Senhor quer que eu aprenda com isso que eu estou passando? Porque eu quero o seu governo, o seu reino. Sabe, queridos, outra forma de que você venha exercer o governo de Deus, fazer parte desse governo aqui na terra, é você incentivando os que estão vindo, os que estão à frente de nós. Minha filha, deixa eu contar os testemunhos aqui da minha filha. Minha filha, ela é muito fechada. Você conquistar o coração dela vai ser difícil, é difícil, até ela pegar confiança. Quando ela pegou confiança, você fica tranquilo. E teve uma vez que eu comecei a falar: eu quero ver como que ela vai reagir. E aí eu falei para ela assim: filha, você já ouviu Deus? Ela falou: não. Ela tem 5 anos. Eu falei: então a gente vai começar a pedir para você ouvir Deus. Ouvir Deus, você vai ouvir Deus, você vai ver. Vamos começar a orar para você ouvir a voz de Deus. E aí eu peguei e eu estava numa célula com jovens. E aí eu comecei a falar da mesma forma: vamos ouvir a voz de Deus, aquele silêncio gostoso, né? Aí eu vejo minha esposa sair com a Catarina chorando. O que foi, filha? Porque eu não ouço a voz de Deus. O pessoal está falando, ouvindo Deus, eu não ouço a voz de Deus. Calma, você vai ouvir. Mas eu queria gerar esse desejo nela. Não importa se ela estava chorando ali, mas eu queria que tivesse aquele desejo. Esse minha filha não ouve a voz de Deus. Um dia, ela chegou: pai, eu quero uma boneca. A boneca custava R$500. Eu falei: vamos orar. Vamos orar. Sem mentira nenhuma. A gente foi ali na cozinha, eu, minha esposa e ela: filha, você vai orar. Ela não tinha nem 5 anos de idade ainda. Tá, você repete, repita. E ela foi repetindo, né? Depois a gente deixou ela orar do jeito dela. Mas ela pediu para Deus uma boneca. Irmãos, passou meia hora, exato, meia hora no tal celular, uma irmã da igreja: pastora, minha neta ganhou uma boneca faz 1 mês, ela nem brinca. E o nome da boneca é tal, que era exatamente a boneca de R$500 que a minha filha tinha acabado de pedir há meia hora atrás. Glória a Deus.
fui lá, não falei nada, fui lá, busquei a boneca. Quando a minha filha viu, aí eu falei, o que você orou? Deus não respondeu. Foi gerando o quê? Fé no coração. Foi gerando fé. Depois ela pegou, bateram no meu carro, eu uso meu carro muito. E eu falei, filha, bateram no carro do pai, e o pai vai precisar do carro. Você sabe que o pai usa o carro para trabalhar também. Isso numa segunda de manhã. Eu falei, vamos orar para Deus usar alguém para nos abençoar essa semana? Vamos. Oramos. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo. Acabou o culto. Pastor, eu recebi um valor de dinheiro, Deus mandou dar para você. Toma. Eu abri, era exatamente o valor que faltava. Exatamente. Aí eu peguei, o que eu fiz? Primeira coisa, filha, vem aqui. O que você orou segunda-feira, antes de ir para a escola? Para Deus abençoar, usar uma pessoa. Então, abre aqui. Eu fiz ela abrir o envelope e veio. Eu fiz ela ver o dinheiro que estava lá. Eu falei, está vendo que Deus ouviu a sua oração? E ela saiu toda feliz. E por último, ela reclamou, ela chorou que não tinha ouvido a voz de Deus. Ela chegou na escola com o coração pintado, o coração bem bonito. E ela falou, mãe, eu falei para o meu amigo da escola que eu estava desenhando um coração da menina lá da igreja que é filha de um pastor. E aí ela falou, já se tocou, opa, Deus está usando ela. Desenhou o coração, mais algumas coisas. E ela falou, posso mandar para ela? Aí a minha filha falou, pode mandar. Aí minha esposa mandou, falou, ó, Deus falou para minha filha, para Catarina, desenhar isso aqui para você. Essa menina ela estava exatamente naquele momento na África do Sul. E aí ela falou, não sei se isso faz sentido, mas Deus mandou. Quando a menina viu o desenho do coração, e tinha umas ramificações assim, é o coração, né? Aí ela falou assim, você não sabe aonde eu estou. E ela começou a chorar, mandar a mensagem chorando. Ela falou, eu vim aqui exatamente por conta de um curso de medicina e eu estou nesse momento, você acabou de mandar essa mensagem, eu estou dentro da sala onde foi realizado o primeiro transplante de coração do mundo. E ela mandou a foto. Ela falou, já sei por onde Deus está querendo que eu caminhe. Mostramos para nossa filha, hoje você pergunta para ela, você já ouviu a voz de Deus? Já ouvi a voz de Deus. Mas esse governo não é só para agora. Nós já estamos gerando fé naqueles que estão vindo posteriormente já. Sabe, quando você chama aqui as crianças para vir aqui à frente, queridos, quando você chama elas, é algo importante. Nós temos falado para as crianças, todas as crianças lá da igreja colocam os seus nomes, e aí se você esquece de falar o nome de alguma lá, elas escrevem com a letrinha dela, a oferta dela, e todas vão com seus pais lá entregar no altar a oferta, e elas dão nome para a oferta. Porque nós entendemos que Deus quer governar através das próximas gerações também. Tá bom, como que eu continuo anunciando as virtudes daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz? Passando vergonha. Como? Tiago 5,16 fala para nós confessarmos nossos pecados uns aos outros. É ruim, né? Eu falo para a igreja conhece os planos que eu tinha. A igreja conhece. Eu falo porque se eu falo, aí eles falam. Eu tinha, na minha adolescência, eu sempre lutei com pornografia, sempre. Era difícil, mas eu sempre tive um posicionamento de lutar, caí várias vezes. E eu achei que eu casando isso ia ser resolvido, e não foi. Porque Deus queria tratar dentro de mim. E eu me lembro uma vez que Deus me pegou assim tão forte que eu queria parar com tudo. Isso foi uma das minhas fases de dúvidas, né? E Deus falou assim para mim, por que você quer ser livre realmente disso? Por que você não chama a sua esposa e confessa para ela? Porque Tiago 5,16 fala que nós devemos confessar, e quando nós confessamos, nós somos curados. Não adianta confessar pecado só para Deus, Deus me entende. Não, nós temos que confessar e passar vergonha. Uma vez um pastor amigo meu, no Instituto Cristão, pegou um cara colando. E aí chamou na sala, você colou? Não,
você colou, cara, a gente viu, não colei. Você não colou? Então tá bom, faz assim com a mão. Pôs a Bíblia em cima da mão dele e falou, fala com a sua mão diante da Bíblia que você não colou. Ficar assim. Fala, passou a vergonha, passou. E eu me lembro que eu chamei minha esposa e falei, olha, eu te peço perdão por isso. Meus problemas com pornografia, eu nunca tinha te falado, mas eu te peço perdão, porque mesmo depois de casado, eu dei brecha algumas vezes. Irmãos, depois disso eu fui liberto. Eu acabei confessando, e quando eu confesso, automaticamente eu anuncio as virtudes daquele que me chama das trevas para a maravilhosa luz, e o governo de Deus se manifesta. Honra quem veio antes de você. Mais um passo. Honra quem veio antes de você. Nós tivemos semana passada. Se você tem que animar na fé os pequenos que vão depois de você, honra também aqueles que pagaram o preço que hoje você não paga. Nós tivemos há uma semana atrás 12 horas de adoração na igreja, o término do jejum que a gente tinha feito. A gente tinha feito 2 meses de jejum. E aí a gente foi entregar o jejum. Na hora que nós entregamos o jejum, que foi exatamente nas 12 horas de adoração, passamos das 10 da noite às 10 da manhã adorando sem parar, uma presença de Deus gloriosa. Aí Deus deu a direção de chamar a nossa pastora, minha mãe, e eu falei assim, olha, você pagou o preço. Se nós temos vivido hoje, o que nós temos vivido foi um preço que eu não paguei. Eu estou pagando um preço hoje, talvez meus filhos não vão precisar pagar, mas você já pagou algo que nós não precisamos pagar. E eu falei, eu quero te honrar. E aí eu peguei, liberei uma palavra para ela e falei, eu selo essa palavra como oferta na sua vida. A partir do momento que eu fiz isso, as pessoas que estavam na reunião, tinha umas 80 pessoas, elas começaram a fazer a mesma coisa. Eu falei, se você não tiver um valor, fique tranquilo, mas pelo menos venha aqui e dar uma palavra de honra para ela. E aquilo foi libertador na igreja, foi tremendo. E olha como Deus é incrível, olha como o governo dele se manifesta, porque o reino dele vira a verdade dele sobre a nossa realidade. Agora, essa semana, quando o Miguel foi internado, ele precisou fazer um exame que custava R$ 1.067. R$ 1.067. Eu falei para minha esposa, se esse exame fosse para você, eu não ia fazer. E se esse exame fosse para mim, você também não ia fazer. Mas é teu filho, né? Vamos fazer, velho. A gente tenta parcelar o máximo que der e vamos fazer. Tremendo. Deus usou uma pessoa do outro lado do oceano e falou, olha, eu senti de dar uma oferta para vocês. E hoje, mais 2 pessoas da igreja, eu senti de dar uma oferta para vocês. Fechou o valor. Glória a Deus. Eu honrei lá uma semana atrás e Deus me honrou agora. Você vê como é um círculo, não é vicioso, mas é virtuoso, porque você vê o governo de Deus e aí você começa a ter histórias para contar, anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. Sabe, queridos? Oh, aleluia. Isso é tremendo. Isso eu estou falando você. Agora imagina quando a gente fala de um corpo, de uma igreja, de um povo. Imagina quando tudo isso se ajunta. Imagina a explosão, o poder de Deus que não é manifesto no meio de vocês. Quando vocês se reúnem como igreja. Hoje a gente está vivendo uma geração que ama Jesus e não tem igreja. Hebreus 10:25. Não deixeis de nos congregarmos, como é costume de alguns. Quer ver o reino de Deus, o governo de Deus se manifestando? Aprenda a buscar a Deus com o sermão. É um exercício. Você é uma prova disso? João 17:21. Rapidinho, abre aí. Rapidinho. João 17:21. Aleluia. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Olha que diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai,
ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oh, queridos, para que o mundo creia, para que o mundo seja convencido pelo Espírito Santo, para que o governo de Deus tome conta realmente, nós deixemos realmente Ele mudar a nossa história, o ambiente, as pessoas que estão à nossa volta, a atmosfera. Precisamos ser um. E esse um, declarando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quem é esse? Jesus. É aquela expressão que saiu da boca do coração de Deus, porque Ele é a palavra, e o coração de Deus estava cheio de quê? Se saiu Jesus, o coração de Deus estava cheio de Jesus, que tem o governo sobre os homens dele. Aleluia. Você está entendendo? Eu queria que vocês se colocassem em pé. Eu vou pedir, cara, fica no violão aqui, por favor. Deus, respirar Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero fazer algo prático com vocês aqui. Você tem história para contar. Você tem história para contar. Pensa aí. Pensa aí. Quantos querem ter mais histórias para contar? Às vezes a gente conta só coisas que já passaram. Ou que. E aí você fala, nossa, mas eu não tive mais. O que aconteceu? O que aconteceu? Senhor, eu quero ter histórias para contar.